Olá, sou a professora Cláudia e estamos em mais um Neuroencontro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alfabetização e vou fazer alguns apontamentos da neurociência. Esse tema surgiu devido ao último vídeo, Neurônios da Leitura, no qual o autor Dehaene afirma que o método fônico de alfabetização é o mais eficaz. Quem não assistiu, veja o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e no card, tá? Ele explica o que acontece no cérebro do aluno quando nós usamos o método fônico. O vídeo ficou interessante, eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida depois, tá? Antes de dar início, quem tiver interesse em assuntos relacionados à neurociência e à aprendizagem, inscrevam-se no canal. E, por favor, deixe o like, pois isso é fundamental para que eu possa estar fazendo outros vídeos. Se vocês puderem fazer isso, eu ficarei muito grata, tá? Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, pois o assunto é muito vasto e aí o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar de alfabetização de modo geral, mas futuramente pretendo fazer alguns vídeos sobre métodos específicos, tá? Sem o objetivo de estar levantando nenhuma bandeira, de causar polêmica, de ficar defendendo este ou aquele método, apenas para enriquecer os nossos conhecimentos e estar embasando a prática pedagógica. Para a gente começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa. Afinal, nós, professores, nós trabalhamos o tempo todo com ela e precisamos compreender um pouquinho do mecanismo, de como que ela funciona, né? Às vezes a gente não para refletir sobre ela. A nossa língua portuguesa, ela é dotada de um sistema alfabético. Aí vocês podem estar pensando, mas é óbvio, qual que é a novidade disso tudo, né? Gente, há sistemas de escrita que não são alfabéticos, que não usam o alfabeto. E eu gostaria que nós analisássemos um pouco esses outros tipos de sistema. Por quê? Porque lá na frente eu vou estabelecer uma relação com os alunos na sala de aula. Então, vamos compreender um pouquinho como que funciona alguns de outros sistemas de escrita, tá? Para a gente relacionar com a sala de aula depois. Nós temos aí alguns exemplos de outros sistemas de escrita, como o sistema logográfico, que são quando desenhos representam a escrita. O sistema logográfico, ele está dividido em o pictográfico. Vocês lembram lá das pinturas rupestres, né? Nos quais tinham um desenho que, de repente, desenhava um boi, que era para estar representando um boi mesmo, tá? Esses são a escrita pictográfica. E temos também a escrita ideográfica. Essa, gente, já é uma escrita mais indireta, porque ela não representa a realidade, ela representa a ideia ou algum conceito, tá? Então, ela é mais indireta. Como no exemplo aí, esse primeiro símbolo, ele representa a paz, enquanto o segundo símbolo, o amor. Ele não representa de uma maneira direta, é uma forma indireta de representação. Esse sistema de escrita, né, logográfico, ele é mais complexo, no sentido que, imagina só, a gente ter que fazer um desenho ou um símbolo para todas as palavras, para todas as coisas que existem, né? Ia se tornar uma coisa meio que impossível mesmo. E aí, o que aconteceu, né? Com o passar do tempo, a humanidade foi percebendo essa dificuldade de criar tantos símbolos de representação assim. E criou outros sistemas de escrita, mas agora sistemas que representavam o som da fala.
e não o objeto ou o conceito em si. Pois desse modo, gente, dava para escrever qualquer palavra a partir de um número limitado de grafemas, né? Você está representando o som, então você pode ter um número X de grafemas ali. Não necessitava tantos grafemas ou tantos símbolos assim para a gente estar trabalhando. Logo, aí no slide, vocês estão vendo que tem esse sistema de escrita silábico, tá? Esse sistema, gente, ele já tem a ver com os sons da fala. No entanto, a unidade mínima não são as letras, mas sim as sílabas. Essa escrita representada aí é a escrita hiragana, tá? Na qual cada um desses símbolos aí representa uma sílaba. E por fim, nós temos a escrita alfabética, né, que a gente mais conhece aí, na qual a unidade mínima de representações do som é o fonema, que por fim corresponde a grafemas ou a letras do alfabeto. Portanto, gente, isso é muito importante. O nosso sistema é alfabético. Não há como na sala de aula, não tem como a gente não trabalhar em algum momento, de alguma forma, a relação entre grafema e fonema. O nosso sistema funciona desse modo, então nós temos que trabalhar assim. Se o nosso sistema fosse logográfico, já seria um trabalho diferente. Você teria que estar ensinando as crianças a fazer os desenhos lá ou os símbolos. Mas não, nós precisamos trabalhar com o som, tá? E existem diversas formas de se trabalhar com o som que futuramente a gente vai estar conhecendo algumas delas, tá? E olha só que interessante agora, jogando isso para a sala de aula, para os alunos. Pesquisas, tá? Mostram que os nossos alunos, todo mundo, gente, passam por essas fases de escrita, tá? Esses estágios de escrita lá da humanidade, antes de chegar à escrita alfabética. Todo mundo passa por isso, tá? Vamos pensar um pouco e a gente vai constatar isso agora por nós mesmos, só com uma reflexão aí de cada um de vocês na sala de aula. Qual é a primeira forma de representação da realidade pela criança? Assim que ela adquire as habilidades para isso? Vocês devem estar pensando, né? O desenho, isso mesmo. Desenho é o que, gente? Escrita pictória, né? Quando a criança está lá desenhando, a mãe, o pai, ela está fazendo uma escrita pictória, ela está fazendo uma escrita, uma representação direta do que ela quer registrar ali no papel, tá? Com o passar do tempo, a escrita da criança evolui um pouco. Sabe você, professor, quando recebe aquela cartinha de um aluno, tá? Que ainda não sabe escrever. O que muitas vezes esse aluno pode colocar nessa cartinha, ele desenhar nessa cartinha? Um coraçãozinho. Esse coraçãozinho, gente, ele tem é um símbolo que representa uma ideia, tá? Que ideia que ele representa? Que ele gosta de você, que ele tem carinho por você, que ele quer te agradar de alguma forma, tá? Às vezes essa criança, ela pode até escrever o nome dela embaixo da cartinha ali. Só que ela escreve aquele nome, gente, com o que ela tem de memória, tá? Mas a memória que ela tem é uma imagem. A escrita dela, do nome, é uma imagem, tá? Então, ela está, nesse momento, da escrita ideográfica. Não tem nada a ver ainda com o som, só com imagem, tá? Nesse momento aí, dessa criança, as áreas que estão sendo ativadas no cérebro delas são relacionadas à imagem, que acontecem mais ali do lado direito, tá? Isso também acontece em outro momento. Sabe aquelas crianças que você sabe que elas não sabem decodificar ainda
tá? E você mostra para ela alguma palavra de alta frequência, ou seja, uma palavra que você já trabalhou na sala de aula várias vezes, já explorou muito aquela palavra, a imagem daquela palavra, tá? E aí você, por exemplo, pato. O que acontece com essa criança? Ela fala pato, parece que entre aspas. Ela lê rapidinho aquela palavra para. Mas na verdade, gente, ela não lê. Não lê. Ela apenas memorizou o desenho daquela palavra e fala para você o que é. Porque se você mostrar uma outra palavra para ela, no qual ela desconheça o desenho da palavra, por exemplo, lobo, ela já não vai saber mais, tá? Então, gente, ó, com a intervenção do professor ou do mediador, os alunos eles passam a reconhecer que a escrita representa os sons da fala. Se não houver nenhum tipo de intervenção, se nós só inserirmos o aluno em um ambiente letrado, né, cheio de palavras, mas sem nenhuma intervenção, sabe qual é a tendência natural do cérebro, gente? É tratar as palavras como se fossem imagens. Ou seja, vamos lembrar, a ativação ocorrerá mais do lado direito e não vai do cérebro e não vai ativar aquela caixa das letras que o Derrida tanto fala que fica do lado esquerdo, né? Que é o cerne ali da leitura. A leitura envolve várias áreas do cérebro, mas o cerne ali é aquela caixinha das letras. Não vai, porque está tratando como imagem ainda, tá? Quem quiser compreender melhor sobre essa caixa das letras, veja o meu outro vídeo, tá? Vocês vão entender melhor. Então, depois que houver as devidas intervenções do professor, né, com toda aquela metodologia de trabalho, as crianças começam a perceber a relação fala e escrita e tendem a escrever de que modo, gente? Quando começa a perceber o som, eles escrevem de modo silábico, isso mesmo, tá? Depois eu vou estar falando das fases de escrita futuramente, mas eu acredito que vocês já tenham esse conhecimento. Se não tiverem, eu vou depois gravar alguns vídeos sobre isso. Mas o que basicamente que é a fase silábica, gente? É quando a criança coloca uma letra para cada sílaba, como tem o exemplo aí de vaca, colocou o V e o K, tá? Mas pode ser, às vezes, letras até que não tenha relação com o mesmo som, mas colocou uma letra para cada sílaba, tá? Neste momento, gente, quando a criança está lá, alcançou a escrita silábica, acontece um salto gigantesco na aprendizagem dos alunos. Os neurônios da leitura, eles estão sendo o quê? Reciclados, né? Segundo o Derrida, eles estão sendo ensinados até o ponto que conseguem exercer uma tarefa a qual eles tinham aquela predisposição, né? Que seria o quê? A leitura das palavras. Mas sem estimulação, eles nunca vão alcançar essa habilidade. Ler não é algo natural do cérebro, né? Como normalmente a gente aprende a falar, aprende a andar. Ler não é assim. E aí o que acontece, gente? Primeiro vai ocorrer a decodificação de sílabas simples, depois as crianças vão começar a decodificar sílabas complexas, fluência de leitura, compreensão, e eles chegam à leitura competente, tá? Eu acredito que todos os professores que trabalham com alfabetização já acompanharam esse processo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a língua portuguesa e as línguas de modo geral, para a gente fazer aí uma reflexão, tá? As línguas, gente, elas são diferentes, tá? Mesmo aquelas que fazem uso do mesmo alfabeto, possuem dificuldades diferentes, né? No quesito relação fonema-grafema, que eu estou falando agora, tá? Nós temos as línguas chamadas línguas transparentes. O que são línguas transparentes?
São aquelas, né, no qual a correspondência fonema-grafema é muito mais direta. Basicamente, cada letra corresponde a um fonema e pronto. Olha que prático e simples. O espanhol, o italiano é mais assim, tá? Mas nós temos o contrário, né? O outro lado da moeda. A língua inglesa, gente, ela tem uma variação enorme de sons para cada letra. Isso a torna mais complexa de se ser trabalhada nesse quesito relação fonema-grafema com as crianças. Tanto é, gente, que de modo geral é muito mais comum que no primeiro ano de escolaridade, tá? Os alunos ingleses apresentem mais erros dessa natureza, tá? Correspondência fonema-grafema, do que os alunos italianos, por exemplo. E agora vocês devem estar pensando, e a nossa língua portuguesa? Com certeza, ela não é uma língua transparente, porque tem algumas letras que a gente usa para mais de um som, o S, por exemplo, entre outras tantas, tá? Mas também ela não é uma língua totalmente opaca. Por quê? Porque tem algumas letras que têm um som bonitinho, fechadinho, por exemplo, a letra V, o P, né? Tanto é que às vezes quando a gente está alfabetizando, a gente trabalha essas letras primeiro, porque a criança compreende mais rápido, né? E isso é interessante mesmo, você trabalhar do mais simples para chegar ao mais complexo, nesse caso, tá? Então, gente, a gente pode considerar a nossa língua portuguesa como uma língua intermediária entre uma língua opaca e uma língua transparente, né? Ou seja, a língua portuguesa, se ela fosse mais transparente, seria mais fácil de trabalhar esse quesito, tá? Relação grafema-fonema, porque na língua tem outras coisas, estou falando desse ponto. Mas ela, se ela fosse como o inglês, ela seria mais difícil. Então ainda nós estamos no meio termo, não está tão ruim assim, tá? Mas agora, gente, vamos ver uns questionamentos importantes sobre a alfabetização. Como, por exemplo, como chegar até essa leitura e escrita competente com os nossos alunos, né? Considerando a função social da escrita, o letramento. Agora nós temos os multiletramentos, né? Com a BNCC, tem alguns termos novos que nós precisamos nos apropriar desses termos. Nós temos os textos multimodais, multissemióticos, né? Os campos de atuação, tem muita coisa nova por aí. Que métodos nós devemos utilizar? Será que nós devemos utilizar métodos ainda? Onde que entram as hipóteses da escrita, né? De Emília Ferreiro, Ana Teberoski. A consciência fonológica. São tantas perguntas em meio a essa alfabetização aí, que eu tenho certeza que pelo menos uma delas, você, como professor que trabalha com alfabetização, se não está fazendo hoje, já fez um dia, tá? Então, nós vamos tratar desses questionamentos, nós vamos refletir um pouco sobre essas questões de alfabetização, só que no próximo vídeo, para esse não ficar muito longo. Eu agradeço, tá? Eu agradeço vocês me ouvirem até aqui. Se alguma dessas informações que vocês ouviram foi importante, por favor, deem joinha aí. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, tá? E ativem o sininho, porque dessa forma você já vai poder ver a segunda parte desse vídeo. Beijo no coração, muito obrigada, fiquem com Deus.